Boa noite, igreja, graça e paz. Estamos aqui em mais um culto. Neste momento eu peço que você feche os teus olhos. Vamos entregar esse momento nas mãos do Senhor, para que Ele abençoe, para que Ele receba o nosso louvor, a nossa adoração e que a presença dEle já é real em nosso meio, na sua casa, onde você estiver, mas que possa ser manifestada também, em nome de Jesus. Pai, te agradecemos por este tempo. Obrigado, Senhor, por mais um culto, Senhor, por estarmos aqui, podendo, Senhor, gravar, Senhor, este culto, podendo, Senhor, te adorar em espírito e em verdade, embora, Senhor, limitado com relação ao espaço, mas, Senhor, tendo acesso livre a Ti. Obrigado, Senhor, por este tempo, por este momento. Visita, Senhor, a cada um que está, Senhor, ouvindo, Senhor, que está participando, Senhor, deste culto, Senhor, ou que estará, Senhor, ouvindo depois, que o Senhor possa estar visitando, Senhor, o coração de cada um, em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Vamos declarar quão grande é o nosso Deus. Amém? Quão grande é o meu Deus,
queremos, ó Pai, estar em Tua presença. Pai, nós precisamos entrar em Tuas presenças, Senhor. Oh, Deus, na Tua presença, Senhor, nós encontramos, Senhor, descanso. Em Tua presença, Senhor, nós encontramos a paz, ó Pai, o alívio que nós precisamos. Pai, na Tua presença, Senhor, nós encontramos amor. Tudo aquilo que precisamos, Senhor, nós podemos encontrar em Ti, ó Pai. E nessa hora, Pai, através da adoração, nós queremos, Senhor, chamar a Tua atenção, ó Pai. Olha, Senhor, para nós essa noite, recebe todo o nosso louvor. Aleluia. Toda a nossa adoração, ó Deus, recebe. Oh, Pai, nós queremos Te sentir. Aleluia. Santo, Santo. Eu quero estar neste lugar perdoado e as culpas são levadas. Eu quero estar neste lugar onde o amor não se esfrie e o fogo não se apague. Em Tua presença
Amém. E nós tivemos falando nesses últimos 2 sábados sobre maturidade cristã, como saber se crescer, como saber se nós estamos crescendo, e nós falamos alguns pontos que demonstram, que nós estamos crescendo. Como saber que nós estamos crescendo? Primeiro, quero lembrar vocês, quando eu ando no conhecimento da palavra, quando nós andamos na palavra, e a palavra de Deus ela fala que nós precisamos não ser apenas ouvintes, mas praticantes da palavra. Então, não é quando nós conhecemos a palavra, mas quando nós andamos no conhecimento da palavra, nós estamos demonstrando um processo na maturidade. Também quando as roupas velhas já não nos cabem mais. Assim como uma criança, à medida que ela vai crescendo, ela precisa trocar de roupa, porque já não serve. Para nós, na nossa vida espiritual, funciona da mesma maneira. Quando nós precisamos nos despir do velho homem e nos revestir do novo homem, feito à imagem, à semelhança de Deus, e nos tornarmos cada vez mais parecidos com Cristo. Terceiro ponto, quando nós permanecemos na jornada, e ali nós falamos sobre perseverança, é nós entrarmos no caminho e nós perseverarmos nesse caminho. Então esses foram os 3 primeiros pontos que demonstram um processo de maturidade na vida cristã. Semana passada nós falamos também sobre mais 3, que é quando nós trocamos as nossas desculpas pela nossa autorresponsabilidade. Quando você deixa de se apoiar em circunstâncias, em pessoas, usar essas pessoas como justificativa para estar se desvinculando da sua responsabilidade. Quando nós deixamos de fazer isso e nós assumimos a autorresponsabilidade, também é um ponto que demonstra um processo rumo à maturidade. Também quando nós trocamos o eu, o meu, pelo nosso. E nós vimos esse exemplo na vida de Jesus Cristo, até mesmo quando orou o Pai Nosso. Não nos deixes, perdoe as nossas dívidas. O Senhor Jesus ele não tinha nada para pedir perdão, mas ele estava ensinando, ele até se incluiu nisso. Quando ele foi na cruz do Calvário, ele assumiu todos os pecados por nós. Então, quando nós deixamos de pensar somente em nós, no singular, no eu, no meu, e começamos a agir no plural, também demonstra um processo de maturidade. E quando nós somos guiados pelo Espírito Santo. Então, quando nós deixamos de ser guiados pelas nossas vontades, pelos nossos desejos, pelas nossas emoções, e começamos a ser guiados pelo Espírito Santo, aí também é mais um ponto, um processo de maturidade cristã. E hoje eu quero estar falando sobre mais 2 pontos com vocês e fecharmos essa palavra, no nome do Senhor Jesus, e a minha oração é que o Espírito Santo fale ao coração de cada um. Eu quero iniciar lendo um texto que nós lemos a semana passada, que se encontra em Efésios capítulo 4, do versículo 13 ao 15, que diz assim: até que todos alcancemos a unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus e cheguemos à maturidade, atingindo a medida da plenitude de Cristo. O propósito é que não sejamos mais como crianças, levados de um lado para o outro pelas ondas, nem jogados para cá e para lá por todo o vento de doutrina e pela astúcia e esperteza de homens que induzem ao erro. Antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. Esse texto nós lemos a semana passada, é um texto maravilhoso, porque a proposta de Paulo ao povo de Éfeso é que chegue à maturidade, atingindo a medida da plenitude de Cristo. Mas o propósito é que cresçamos naquele que é a cabeça, Cristo. Não é crescer na nossa justiça, não é crescer naquilo que nós julgamos que é o correto, mas é que nós possamos crescer naquele que é a cabeça, ou seja, Cristo. Nós, como pais, nós podemos ver muito
a relação nossa com Deus quando nós olhamos a nossa relação com os nossos filhos. E à medida que nós vamos desenvolvendo essa relação com os nossos filhos, nós vamos aprendendo muito, isso é maravilhoso. Quantos de nós, né, olhamos para o nosso filho e queremos poupá-lo de problemas, de dificuldades? As crianças, quando vão para a escola e elas chegam, contam as experiências delas, né, para nós. Dependendo do tipo de experiência que ela vive, isso acaba nos alegrando ou nos chateando, né? Quando nós vemos que ela teve algum problema com alguma criança, alguma dificuldade que ela passou, nós nos doemos muito. Eu pude entender o amor de Deus de uma forma diferenciada quando eu tive a Julinha, minha primeira filha, porque eu olhava assim e via, né, aquele versículo, por exemplo, de que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho único, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Ele não fala que Deus ele morreu por nós, mas fala que ele entregou seu Filho. E fala, ele amou de tal maneira que entregou seu Filho. E eu pude entender, a partir do momento que nós tivemos a nossa filha, ver o amor, né, quando nós olhamos elas passando por um problema de enfermidade, alguma dificuldade que ela está passando, a nossa vontade é que aquilo seja transferido para nós, né? Queremos poupar elas dessas dificuldades e queremos, não, se pudesse, tirava dela, né, aquele problema e transferisse para nós. E nós vemos que o Senhor, ele fez, o amor do Senhor, né, fez com que ele transferisse para o seu Filho, mostrando o nível de amor que ele tem para nós. Isso é uma outra pregação, mas é para você entender né, o nosso sentimento como pais para os nossos filhos. Nós queremos transferir aquilo para cá, para nós. Agora, Deus, talvez você se pergunte, mas como é que Deus permite que isso aconteça, né? Mas a palavra de Deus, ela fala que aqueles que são filhos de Deus é os que são guiados pelo Espírito. Então nós, como filhos de Deus, entendendo a paternidade do Senhor em nossas vidas, nós de repente podemos nos questionar, se eu, sendo um ser humano, eu quero poupar meu filho dessa dor, por que o Senhor permite que nós passemos por dor? Mas nós precisamos entender de que os nossos pensamentos não são os pensamentos do Senhor, porque os pensamentos do Senhor são mais altos do que o nosso pensamento. E Deus, ele usa de situações, né, de situações até mesmo que aparentemente são situações negativas, mas o Senhor usa essas situações para estar nos moldando, para estar trabalhando na nossa vida no propósito de estar fazendo com que nós sejamos elevados na nossa maturidade, que nós possamos crescer. O propósito de Deus não é nos castigar, não é no nível de punição, mas o Senhor, ele trabalha no nível de estar nos alinhando cada vez mais à sua imagem e à sua semelhança. Veja comigo o texto em Tiago, capítulo 5, versículo 11. Como vocês sabem, nós consideramos felizes aqueles que mostraram perseverança. Vocês ouviram falar sobre a paciência de Jó e viram o fim que o Senhor lhe proporcionou. O Senhor é cheio de compaixão e misericórdia. Aqui está falando sobre nós estarmos nos mantendo firmes, né? Nós precisamos nos manter firmes, ser perseverante. E falou aqui sobre a paciência de Jó e o fim que o Senhor lhe proporcionou. Ou seja, o Senhor, ele trabalhou na vida de Jó de uma tal maneira, e todos eu creio que já ouviu falar de Jó e da paciência de Jó, né? Mas é interessante que Jó, ele passa por esse processo difícil, ele perde sua casa, perde seus bens, perde seus filhos, né? Perde a saúde e passa por um processo dificílimo. Mas quando chega no final, e ele ainda teve aqueles amigos, foi praticamente uma boa parte do seu livro, é mostrado esse diálogo dele com os amigos.
e vivendo ali, né, até mesmo acusações, por um processo muito difícil. E depois o Senhor trata com os amigos, e o Senhor trata com Jó, e Jó ora pelos amigos. E enquanto Jó estava orando pelos seus amigos, o Senhor muda a sorte de Jó. E ali ele recupera os seus bens, ele recupera a sua saúde, o Senhor lhe proporciona o dobro do que ele tinha. E ele finaliza, né, com uma palavra assim, uma frase maravilhosa. Ele fala: antes eu te conhecia de ouvir falar, mas agora eu conheço de contigo andar. Ou seja, Jó, enquanto ele estava, as coisas estavam acontecendo normalmente na sua vida, ele fazia aquilo que era politicamente correto, mas ele conhecia o Senhor de ouvir falar. Eu ouvi falar de Deus, eu ouvi falar do Senhor. Mas a partir do momento em que ele passou por essa situação difícil, ele andou com o Senhor, ele perseverou, ele aprendeu, ele desenvolveu. E nesse processo houve uma maturidade, foi desenvolvida uma maturidade na sua vida. E a partir do momento que ele saiu dessa situação, ele já não conhecia o Senhor da mesma maneira, mas o seu relacionamento com o Senhor já estava elevado. Amém? E dentro disso, o primeiro princípio que eu quero falar nessa noite, que vai mostrar que nós estamos caminhando rumo à maturidade, é quando nós temos essa confiança no Senhor. Nós precisamos desenvolver a confiança no Senhor. Amém? Em João 14:1 diz assim: não se perturbe o coração de vocês, creiam em Deus, creiam também em mim. Jesus está dizendo: vocês não fiquem com o coração perturbado, não se turbe o coração de vocês, mas creiam em Deus, creiam em mim. Né? O Senhor, ele fala, e nós já falamos sobre isso, né, em outras palavras, em outras mensagens, né? Jesus dizendo: vocês vão ter aflições, vocês vão ter dificuldade, mas tenham bom ânimo. A verdade, o que o Senhor ele está falando é que nós precisamos, quando se fala de confiança, subentende-se que está se falando de descanso, né? De descansar no Senhor, de nós entregarmos a nossa vida nas mãos do Senhor, de nós estarmos colocando, né? Como até Pedro fala, né? Para nós não estarmos andando ansiosos, mas nós estarmos lançando sobre Ele toda a nossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de nós. Deus tem cuidado de nós. Então as nossas ansiedades nós precisamos lançar nas mãos do Senhor. E não é simplesmente você entregar, mas querer segurar, controlar. É você confiar. Não se perturbe, não turbe o seu coração. Creia em Deus, creia no Senhor Jesus, porque Ele é o nosso Pai. E um Pai, nós como pais, nós soltamos os nossos filhos, nós permitimos que os nossos filhos passem por situação, mas nós estamos sempre de olho, né, dentro das nossas limitações e possibilidades, nós não vamos lançá-los. Eu tenho confiança de deixar minha filha fazer algumas coisas que já está crescendo, outras coisas eu não acho que ela está pronta. Então, até onde eu vejo que pode, eu libero, mas eu fico de olho porque eu quero cuidar dela. Eu não vou permitir liberá-la para que ela se machuque. E com Deus, isso porque eu não estou vendo ela o tempo todo. E Deus que está olhando para nós o tempo todo, Ele está nos soltando para nós podermos aprender, mas Ele está de olho. Ele está de olho nas nossas vidas, né, para não permitir que nós nos percamos. E nós precisamos aprender a confiar no Senhor, né? Como um filho confia no seu pai, uma criança. E aqui eu quero lançar uma palavra que pode ser, a princípio, soar até como algo contraditório, porque a palavra do Senhor fala que nós precisamos ter um coração de criança, mas a palavra está falando de maturidade. Mas nós precisamos entender que quando se fala de ser como uma criança, não é ser imaturo,
como uma criança, mas é aprender a confiar como uma criança confia em seu pai. Né, de nós pegarmos ela no colo e depois ela não fica com aquele medo, ela confia, né, em nós, pais, e nós precisamos depositar essa mesma confiança no Senhor, saber que Ele está cuidando de nós. Mesmo em situações difíceis, o Senhor Ele está de olho, o Senhor Ele está cuidando, e Ele tem um propósito maior. Né? O propósito não é nós apenas vencermos essa dificuldade, é nós aprendermos com essa dificuldade. Se você está passando por um momento difícil, eu creio, todos nós estamos passando por um momento difícil em comum, né? Não somente da pandemia, mas as consequências que essa pandemia tem trazido, né? Consequências sociais, consequências econômicas. Mas dentro de tudo isso, nós precisamos entender que o Senhor Ele está no controle. Eu não vou me perturbar, eu não vou permitir que meu coração seja angustiado pelas circunstâncias. Tem até um louvor que fala, não olhe as circunstâncias. Não, eu olho o amor de Deus. Né? Então que nós possamos estar olhando o amor de Deus em nossas vidas, o que Ele está nos ensinando nessa situação. Né? E que nós possamos estar crescendo no nome de Jesus. O segundo princípio está muito ligado ao primeiro que eu quero falar nessa noite. É quando nós podemos ver evidências de um crescimento na nossa vida, de um rumo à maturidade na nossa vida, quando nós não murmuramos. O que é murmurar? É reclamar. E para isso, eu quero ler um texto em 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 10 e 11, que diz assim: E não se queixem, como alguns deles se queixaram e foram mortos pelo anjo destruidor. Essas coisas aconteceram a eles como exemplos e foram escritas como advertência para nós sobre quem tem chegado o fim dos tempos. Não se queixem. Começa assim, ó. Não se queixem, como alguns deles se queixaram e foram mortos pelo anjo destruidor. O povo de Israel, quando saiu do Egito, eles estavam vivendo num nível de escravidão e eles estavam rumo à sua terra prometida. Aquilo que havia sido profetizado por Abraão estava caminhando num processo de um cumprimento de uma parte do processo que era chegar na terra prometida. E eles tiveram essa bênção prorrogada, procrastinada, né, prolongada por conta da murmuração. E o Paulo aqui está dizendo ao povo, não se queixem, como alguns deles se queixaram e foram mortos pelo anjo destruidor. Essas coisas aconteceram a eles como exemplo, né, e foram escritas como advertência para nós, sobre quem tem chegado os fins do tempo. Então isso foi deixado de exemplo para nós nessa noite também. E a palavra de Deus ela é viva e eficaz. E o Senhor está nos levando a compartilhar essa palavra para vocês, né, para todos nós. Isso tem servido de exemplo, então não se queixem. Também em Judas, só tem um capítulo, versículo 16, diz assim: essas pessoas vivem se queixando e são descontentes com a sua sorte. Seguem os seus próprios desejos impuros, são cheias de si e adulam os outros por interesse. Essas pessoas vivem se queixando e são descontentes com sua sorte. Né? E aqui Judas está advertendo o povo a não ser como essas pessoas. Né? Quando nós estamos queixando é porque nós não estamos contentes com aquilo que nós estamos vivendo. E se nós entendemos que o Senhor ele está no controle de todas as coisas e nós precisamos alinhar nossa vontade à do Senhor e nós estamos queixando, indiretamente ou até diretamente nós estamos reclamando, dizendo que Deus não está fazendo direito. Então nós precisamos tomar um cuidado muito grande para nós não cairmos nesse erro, nesse laço, nessa armadilha de viver se queixando. Nós podemos tomar dois rumos, nós podemos nos queixar dos problemas e isso vai
começar a trabalhar diretamente com um ponto de maturidade que nós discutimos, que é o da autorresponsabilidade. Porque quando eu reclamo de algo, eu estou jogando aquilo que é responsabilidade minha para alguma situação, né? Então eu posso partir por esse caminho e mostrar que eu sou imaturo, ou eu posso aprender com a situação e mesmo diante dessas situações eu tomar posicionamento que é baseado na minha decisão e caminhar rumo ao meu propósito de vida. José, vamos usar o exemplo de José aqui. José foi um homem que sofreu na sua infância por conta do seu pai, né, da preferência que o pai tinha por ele. Os irmãos tinham inveja dele, sofria na mão dos irmãos, até que ele chegou ao ponto e ele foi, né, que os irmãos armaram contra ele, jogaram naquele poço, queriam matá-lo, mas decidiram vendê-lo. Foi vendido como escravo. Depois que ele foi vendido como escravo, ele, né, chegou ali na casa de Potifar e ele não reclamou do seu passado, do que ele tinha vivido, mas ele trabalhou duro ali na casa de Potifar e ele estava no controle de todos os bens e ele foi acusado de estar assediando a mulher de Potifar. Então ele sofreu uma acusação, poderia ter morrido e ele foi preso. Ele chegou na prisão, ele não ficou reclamando do que ele vivia no passado, mas ele trabalhou e ali ele acabou sendo uma pessoa de destaque na prisão, né? E ele foi preso injustamente, mas nessa prisão ele interpretou 2 sonhos, né? E ele falou, quando vocês chegarem, falou para o padeiro e falou para o copeiro. O padeiro morreu, o copeiro, o que ele pediu foi que ele pudesse estar falando com o faraó para tirar ele daquela situação. Mas ele foi esquecido naquele lugar. Até que depois, quando o faraó teve o sonho e ele interpretou, ele entrou ele entrou na conclusão do propósito que o Senhor tinha para a vida dele. Ele passou como escravo, como presidiário, ele foi acusado como uma pessoa que cometeu assédio sexual, ele foi esquecido naquele lugar, mesmo depois de fazer um ato de bondade, de estar ali interpretando o sonho, mas tudo isso contribuiu para que ele cumprisse o seu propósito. Entende? Mas aconteceu por quê? Porque não houve murmuração, mas em todo o tempo ele se permaneceu fiel a Deus e ele pôde cumprir o seu propósito de vida. E muitas vezes, por muito menos, nós reclamamos. Então nós precisamos tomar esse cuidado, tomar essa palavra como exemplo para as nossas vidas, como uma motivação para as nossas vidas, para que nós possamos estar firmes, sabe, constantes e abundantes na obra do Senhor. Que nós possamos, né, nessa palavra, dentro dessa palavra, desenvolver a nossa confiança no Senhor e não reclamarmos daquilo que nós temos passado, mas nós precisamos mudar o nosso prisma, o nosso ângulo, a forma como nós olhamos e começar a olhar com gratidão o que o Senhor tem feito, mesmo em tempos difíceis. Olhar esses momentos como oportunidades que o Senhor nos dá para nós desenvolvermos a nossa maturidade cristã. Amém? Essa é a palavra que nós finalizamos, né? Concluímos essa ministração. A semana que vem nós estaremos falando sobre nós estarmos vivendo, né, passando pelo fator da prensa, e será um momento assim maravilhoso. Fique ligado, né? Feche os teus olhos agora, vamos orar ao Senhor, que nós possamos, né, realmente estar focado nesses pontos que o Senhor tem falado conosco nessa noite, não somente nessa noite, mas nas semanas anteriores também, e estarmos vivendo rumo à maturidade cristã, em nome de Jesus. Aleluia. Feche os teus olhos. Senhor, meu Deus e meu Pai, te agradecemos, ó Deus, pela Tua palavra, te agradecemos, ó Pai,
pelas oportunidades que o Senhor nos dá, Senhor, de estarmos avançando, de estarmos, ó Pai, crescendo, ó Pai, na graça, crescendo no conhecimento, crescendo, ó Deus, em relacionamento contigo. Eu oro, Senhor, por cada um, ó Pai, que está ouvindo essa palavra, que tem sido, Senhor, de encontro ao coração de cada um, ó Pai. Que o Senhor possa estar trabalhando, assim como o Senhor tem trabalhado, Senhor, no meu coração. Pai, que possamos, ó Deus, estarmos desenvolvendo essa confiança. Pai, eu oro, Senhor Jesus, pelo coração, ó Deus, de cada um. Pai, nos perdoa, Senhor, por muitas vezes estarmos murmurando, reclamando, ó Pai, daquilo que tem acontecido nas nossas vidas. Pai, mas que cada um possa estar olhando de forma diferente. Ó Senhor Jesus, entendendo, ó Pai, reconhecendo o Senhor em cada caminho, porque o Senhor endireita os nossos passos. Obrigado, Senhor, por esse tempo. Obrigado pela Tua palavra. Obrigado, Senhor, por esse confronto, Senhor, que vai estar, Senhor, nos fazendo crescer ainda mais. Ó Senhor, te agradecemos por tudo. Visita, Senhor, o coração de cada um, em nome de Jesus. Que Teu Santo Espírito possa estar falando ao coração, em nome de Jesus. Amém. Amém. Agora é o momento de nós adorarmos o Senhor com os nossos dízimos e oferta, que nós possamos realmente contribuir, entregar ao Senhor as primícias dos nossos recursos, sabendo que o Senhor está no controle de todas as coisas e sabendo que o Senhor estará abençoando também os nossos celeiros e nada estará faltando, E entendendo também que esse ato de contribuição, ele é para estar abençoando o reino de Deus, para o crescimento, a expansão do reino de Deus, e o Senhor vai estar recompensando a cada um em nome de Jesus. Aparece na tela a forma de você fazer a contribuição, seja por transferência bancária, seja através do QR Code. Dessa forma, nós podemos estar entregando os nossos dízimos e ofertas na casa do Senhor. Amém? Que o Senhor abençoe. Pai, eu oro, Senhor, por cada um, Senhor, por cada dizimista, por cada ofertante. Eu oro por provisão, Senhor, do alto, no nome de Jesus. Eu oro, Senhor, para que o Senhor possa estar abençoando, Senhor, não somente trazendo, Senhor, recursos, Senhor, de última hora, Senhor, mas que o Senhor possa estar abençoando, ó Pai, no progresso, Senhor, na expansão dos propósitos, Senhor, de cada um, em nome de Jesus. Amém. Amém? Temos aqui alguns avisos para passar para os irmãos. Temos intercessão na quinta-feira, às 6h30 da tarde. Você está convidado a participar desse momento, um momento maravilhoso, um momento que tem sido abençoador, abençoador para aqueles que participam e abençoador para aqueles que são alvo e foco de oração também. É o momento que você pode estar participando e eu quero deixar esse convite para você. Quinta-feira, 6h30 da tarde. Próximo sábado, 5 horas da tarde, também tem a Catedral Kids, onde os nossos professores estão sendo
estão ali trabalhando para que os nossos filhos também sejam alimentados pela palavra do Senhor na linguagem dela. E no próximo culto nosso, 6 horas da tarde, pelo YouTube e pelo Facebook. Aqui fica o meu convite para vocês e eu peço que vocês também ajudem na divulgação para que mais vidas possam ser abençoadas e impactadas. Próximo sábado estarei falando sobre uma nova ministração, falando sobre o fator prensa. Fique ligado, vai ser uma bênção em nome de Jesus. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, a comunhão e a consolação do Santo Espírito de Deus seja com todos nós. Amém. Está finalizado em nome de Jesus. Obrigado, Jesus. Tudo coopera.